Olá, graça e paz a todos. Eu sou Felipe Sampaio Blenk, sou estudante de teologia, cantor, compositor e escrevo reflexões e pregações onde divulgo tudo aqui nesse canal. Por isso, se você não é inscrito, se inscreva já e ative o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. Amém? Aqui, o importante é glorificar a Deus. E nós vamos dar uma dica aqui nesse vídeo de como saber interpretar a Bíblia, porque primeiramente a Bíblia não é para ser lida, é isso mesmo, ela é para ser estudada. Bom, e para começar, é importante sabermos que a Bíblia é um livro espiritual e ela tem um poder sobrenatural que é capaz de transformar vidas. Portanto, a Bíblia tem que ser respeitada. E a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus escrita por autores inspirados pelo Espírito Santo. Amém? E a Bíblia tem 66 livros de vários gêneros literários diferentes e ela foi escrita de uma forma cronológica. Por isso, temos que saber interpretar as Escrituras de acordo com a época, costumes e culturas. E é de extrema importância saber interpretar a Bíblia, porque senão um texto fora do contexto acaba virando pretexto. É por isso que precisamos estudar, saber as tradições da época, e um exemplo é como os profetas da Bíblia, como em Apocalipse, por exemplo. Tem muitas profecias que as pessoas não entendem, mas nós temos que pensar o seguinte: naquela época, era limitado o conhecimento das pessoas. Então, imagine Deus mostrando o futuro para eles, mostrando o reino dos céus. Sabe, eles não tinham vocabulário para descrever. Vocês têm que imaginar que eles estavam numa época onde não tinha tanto conhecimento. Para vocês entenderem, imagine o seguinte: você vai, pega um índio que nasceu na floresta, nunca teve contato com outras pessoas, com o mundo atual, com a tecnologia, e você pega esse índio, põe uma venda nos olhos dele e leva ele para o centro de São Paulo. Chegando lá, você tira a venda dos olhos dele e ele vai admirar tudo aquela cidade. Vai ver ônibus, metrô, aviões, helicóptero. Aí imaginem, ele tendo essa visão. Aí você venda ele de novo e leva ele de volta para a tribo dele na floresta. Imaginem como ele vai conseguir explicar isso para os outros índios, o que ele viu. Vai faltar vocabulário para ele. Sabe, ele vai tentar explicar o metrô, por exemplo, que ele viu. Como que ele vai falar? Ele vai falar para os outros índios: eu vi uma cobra enorme, cheia de pessoas dentro. Eu vi bichos gigantes voadores, ou seja, os helicópteros, os aviões. Ele não vai ter vocabulário. Então ele vai escrever o texto de acordo com o conhecimento dele. Sabe, usando alguns exemplos ali da floresta, tudo. E é isso que acontecia com os profetas. Eles não tinham vocabulário para interpretar e escrever o que eles estavam tendo, aquela visão. Por isso é importante nós sabermos estudar cada detalhe de cada escritura, para assim podermos interpretar e entender o contexto do texto. E um outro texto para vocês entenderem está aqui em Eclesiastes 11, do versículo 1. Eu vou estar lendo para vocês aqui e já vou ler também uma explicação aqui que eu escrevi e eu já vou ler ela diretamente para vocês, tá bom? E meus irmãos, vocês não sabem a dificuldade que é gravar sem óculos, porque o óculos acaba dando reflexo aqui da luz. E para mim ler um texto, falar para vocês, eu tenho que apertar o olho assim para enxergar, mas é assim mesmo, é na fé e na coragem. E lá diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E como entender esse versículo? Lança teu pão sobre as águas? Bom, olha só a explicação. Naquele tempo, a semente do trigo era de extrema importância, pois da semente vinha o trigo, que era feito o pão, que era o principal alimento da época. E quando o trigo ia acabando, o pai tinha que racionar a semente, para não faltar o alimento.
porque o trigo não tinha para vender assim facilmente. Não é como nos dias de hoje que você tem iFood, tem mercado em cada esquina para comprar, basta você ir comprar ou pedir. E se eles não plantassem ou não tivesse chuva, não tinha plantio nem colheita. Então o resto de semente que sobrava, o pai de família, guardava para que quando chovesse, ele poderia jogar no terreno úmido para que assim se formasse mais trigo, ou seja, mais alimento. E é isso que esse versículo fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Entenderam, meus irmãos, a explicação? É por isso que é importante nós estudarmos cada versículo e estudarmos na época como era o costume, para podermos entender todo o contexto, sabe? E é de extrema importância a gente estudar a Bíblia e tirar um horário, sabe, do dia, seja de manhã ou antes de dormir. Eu trabalho numa fábrica aqui perto de casa. Eu entro 6 horas da manhã na fábrica. E a fábrica é 5 minutos daqui. Só que eu levanto às 10 para 5 todos os dias para poder orar, agradecer ao Senhor por eu ter acordado. E eu tiro esse tempo para ler a Bíblia, ler um devocional, assistir um devocional. Sabe, nós precisamos reservar um tempo para Deus. É claro, Deus, a gente precisa ter comunhão em todos os momentos, mas é necessário a gente reservar um tempo nosso para a gente ler e conversar com Deus. Porque no dia a dia a gente é muito atarefado e a gente acaba deixando Deus sempre para a última hora. E às vezes nem lembramos dele. Por isso, tire um tempo do seu dia. Tire um tempo para você ler a Bíblia, para você orar, agradecer, porque eu tenho certeza, meus irmãos, que você organizando os seus horários, tirando um tempo para Deus, para ler, para estudar a Bíblia, eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar. Porque a verdadeira sabedoria contém na palavra de Deus. Sabe, tudo o que precisamos do sentido da vida, as explicações desde a economia, a como viver, a como ter paz, a como administrarmos a nossa vida, tudo contém nas Escrituras Sagradas. Por isso é tão importante lermos a Bíblia. E outro fato também, é sempre importante a gente orar a Deus antes de ler a Bíblia e pedir a Deus conhecimento e sabedoria para que a palavra possa entrar na nossa mente e no nosso coração. E se você não entender um texto complexo, não entender alguma palavra, procure na internet, procure no Google. Vejam especialistas, teólogos, explicando sobre o assunto, sabe? Acompanhe ali com a Bíblia. Procurem, basta pesquisar, porque a Bíblia, como eu já disse, é para ser estudada. E não adianta a gente querer arrumar desculpa dizendo que não tem tempo, porque temos tempo sim. Nós temos tempo e se não tivermos, temos que arrumar um jeito de termos tempo para Deus. Porque não espere ser tarde demais, a gente não sabe o dia de amanhã. E talvez amanhã poderá ser tarde para você se arrepender e entregar a sua vida a Deus. Amém? Por isso, faça isso. Tire um tempo para Deus, leia, estude a Bíblia e eu tenho certeza que a sua vida irá melhorar. Amém? E muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu lar e na sua casa. Amém? E não esqueça de compartilhar esse vídeo. E eu espero por vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do nosso Pai. Amém? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.